o encontro com Deus. Porque a vida de um homem, de uma mulher que não tem encontro com Deus é uma vida vazia, é uma vida sem sentido, é uma vida que a pessoa vai vivendo como uma folha seca que vai para onde o vento levar, porque não tem uma esperança duradoura e eterna. Porque por mais que o homem construa, por mais que o homem edifique, por mais que o homem se prepare para viver nessa vida, mas se ele não tiver um encontro com Deus, tudo que ele fizer nessa vida, quando chegar a morte, vai ficar tudo por aí. Quantas pessoas passam a vida a estudar, a se preparar para ter um diploma, mas chega um dia que a morte bate na porta desse homem, ele não consegue levar o diploma que ele passou a vida toda para conseguir. Quantas pessoas que passam a vida inteira trabalhando dia e noite, e o maior sonho dessa pessoa é construir uma casa, trabalha, corre atrás, procura e consegue edificar uma casa, mas quando ele morre, ele não pode levar essa casa com ele. Quantas pessoas que sonham, trabalham, procuram comprar um carro novo e conseguem, com a bênção de Deus, mas quando ele morre, ele não pode levar esse carro. Sabe por quê? Porque isso é a lei que Deus colocou na vida. O homem, enquanto ele está andando por essa terra, Deus tem um propósito para a existência do homem. E o propósito que Deus tem para a existência do homem é que você está vivendo num campo de batalha, aonde os vencedores herdarão uma vida eterna. O propósito que Deus tem para a vida do homem é que a vida é um tempo de oportunidade para você tomar uma decisão onde você vai passar a sua eternidade. Por isso, se o homem passar por essa vida e não tiver um encontro com Deus, ele perdeu a oportunidade de receber de Deus o propósito principal que Deus fez para o homem viver nessa terra. Porque a Bíblia fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Quando Deus colocou as leis para que o povo de Israel andasse nos artigos da lei que Deus determinou para o homem, os homens não conseguiram cumprir aqueles artigos de lei. Mas a Bíblia fala que houve um tempo em que a terra estava tomada por trevas espirituais, mas Deus amou o mundo de tal maneira. João capítulo 3, versículo 16. Deus ele manda um recado para nós através do teu Filho Jesus Cristo. Em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus estava mostrando para o homem a grandeza do seu amor, que é inexplicável, a grandeza do seu amor, que é incomparável, a grandeza do seu amor, que é incalculável. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esse Deus, ao enviar o seu Filho Jesus Cristo a essa terra, o seu Filho Jesus Cristo, ele veio e trouxe uma mensagem para a humanidade. E quando ele entregou a mensagem que ele trouxe para a humanidade, Jesus Cristo, ele disse: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Glória a Deus. E é sobre essa mensagem que nós queremos falar para você. Como você pode crer na mensagem de Jesus Cristo se você nunca saber o que Jesus Cristo trouxe? Por isso a necessidade de você conhecer a palavra de Deus, para que você possa tomar uma decisão
de aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é sobre essa mensagem que nós estamos querendo falar para você. Jesus Cristo, Ele te ama e Ele quer te salvar. Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário para pagar por você um preço que você não poderia pagar com dinheiro. Porque o homem, quando estiver diante do tribunal de Deus, diante do juízo de Deus, e ele tem uma conta a pagar, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte. O homem, quando chegar diante do tribunal de Deus, ele terá uma grande dívida para pagar. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos mostra em Colossenses capítulo 2, versículo 14, que diz que a cédula, que de alguma maneira nos era contrária e nos condenava diante de Deus, a Bíblia fala que quando Jesus subiu na cruz do Calvário, Ele riscou aquela cédula que nos condenava, porque o sangue de Jesus é o único que tem poder para perdoar o pecado dos homens. Hoje você vê a humanidade vivendo num sono espiritual tão grande, numa distração tão grande, que a Bíblia fala que é comparada a uma porta larga, um caminho espaçoso, mas que vai chegar no inferno. Porque o homem está dormindo um sono espiritual, e o homem não quer saber de Deus, a humanidade não quer saber de Deus. Mas a mesma voz de Jesus Cristo, que um dia, quando Ele abriu os braços na cruz do Calvário, dizendo: está consumado, está completo, está concluído, está feito, está assinado. Jesus Cristo, quando Ele morreu, Ele estava dizendo para nós: você não tem condição de levar uma cruz nas tuas costas, mas a cruz que eu estou levando nas minhas costas é para perdoar os teus pecados. Hoje, quem sabe, você que está me ouvindo, talvez você é um empresário de sucesso. Eu digo para você, você precisa de Jesus para você ser salvo. Talvez você que está me ouvindo, você não é uma pessoa de sucesso financeiro, você precisa de Jesus para você ser salvo. Talvez você é um doutor, você precisa de Jesus para você ser salvo. Talvez você é um pobre miserável pecador, você precisa de Jesus para ser salvo. Porque todo homem que pisar nessa terra, ele precisa de Jesus para ser salvo. E essa mensagem desse Jesus, que o mundo tanto rejeita, que as pessoas envergonham. Quantas pessoas, se estiver numa rodinha de amigo, se você falar o nome de Jesus, ele se envergonha. Mas o dia que nós precisamos dele, ele abriu os braços em público para morrer pelos nossos pecados. Mas a Bíblia fala que um dia ele veio como resposta do amor de Deus, abriu os braços na cruz do Calvário para nos oferecer salvação. Mas chegará um dia, pela mesma Bíblia, a Bíblia fala que um dia ele vai voltar. Só que agora, quando ele voltar, ele não vai voltar para morrer na cruz. Quando ele voltar, a Bíblia fala que ele virá como o Rei dos Reis, ele virá como o Senhor dos Senhores, ele virá para julgar as nações. Porque hoje a palavra dele ecoa sobre toda a terra, dizendo aos homens, dizendo a você que me ouve: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Hoje a voz de Jesus Cristo, ela ecoa pela terra, dizendo aos homens: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Hoje esse é o convite de Jesus para a sua alma. Hoje esse é o convite de Jesus para a sua vida. Mas virá um dia que ele não virá mais para dizer para os homens: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos. A Bíblia fala que virá um dia em que ele virá como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores. Hoje ele quer
ser seu pastor, hoje Ele quer ser seu pai, hoje Ele quer ser o seu ajudador, hoje Ele quer ser o seu salvador. Mas a Bíblia Sagrada fala que haverá um dia que Ele virá como juiz, haverá um dia que Ele virá para julgar as nações. Hoje Ele vem para te oferecer salvação, um dia Ele virá para ver se você recebeu a salvação que Ele te ofereceu. Hoje Ele vem para estender os braços de amor. Naquele dia Ele trará a caneta de juiz para julgar com justiça todos os pecadores que estão na face dessa terra. E hoje nós estamos aqui anunciando essa palavra. Hoje nós estamos aqui dizendo para você que todo homem, toda mulher que pisou nessa terra, que pisa nessa terra e que ainda vai pisar nessa terra, precisa de Jesus Cristo como Salvador da sua alma.